Olá pessoal, os que estão me vendo pela primeira vez e ouvindo neste canal Antônio Vieira, eu sou o professor Vieira e estamos continuando uma série de aulas sobre revisão da matemática fundamental que atenderá, no meu ponto de vista, e essa é a minha aspiração, a pessoas de diferentes níveis de entendimento dessas matérias para que possa ajudar a todos. Será uma aula longa, esta aula 23, eu peço desculpas. Ela foi planejada para manter a unidade do assunto, visando os que terão ou os que teriam mais dificuldades. Aqueles que estão mais adiantados, por favor, acelerem o vídeo para os slides de seus interesses. Na aula passada, na aula 22, você aprendeu os princípios básicos de porcentagem e muitos usos comuns para ela. Nesta aula 23, você aprenderá como a porcentagem é usada em muitas transações comerciais, como calcular empréstimos, taxas de juros e tempo. As transações comerciais do dia a dia são de vários tipos. Eu elenquei aqui algumas, mas são em número inumerável. Então, por exemplo, advogados cobram honorários num percentum das causas que defendem. Lojas oferecem descontos em algumas vendas para atrair comerciantes. Pessoas pedem dinheiro emprestado a um banco e, para usar esse dinheiro por um período de tempo, elas pagam juros ao banco, né? Juros são cobrados. Então, eu estou destacando aqui, em cor, amarelo, vivo, essas variáveis que nós vamos estudar nesta aula de hoje. Outra transação do dia a dia são nos bares e nos restaurantes. Os garçons trabalham com base da comissão da despesa do freguês. Os proprietários de imóveis pagam taxas que são calculadas em percento do valor do imóvel. Seguradoras de veículos, seguradoras de imóveis, de tudo quanto é objetos ou coisas ou atividades que possam ser seguradas, eles cobram um premium sobre o valor do bem segurado. Bom, essa aplicação, como eu desenvolvi nesta aula, ela vai ser assim estruturada dessa maneira que eu esquematizei. Nós já vimos as regras 1, 2 e 3 na aula passada, e é sobre essas regras que nós vamos apoiar as regras 5, 6 e 7 dessa aula que estamos tratando agora. E ela será estudada, essas regras serão estudadas pormenorizadamente. Há uma relação assim fundamental entre todas essas variáveis que eu listei ainda há pouco, presentes nessas transações do dia a dia, transações de comércio, transações de várias ordens. Então essa relação ela diz assim: principal multiplicado pela taxa e multiplicado pelo tempo vai ser igual aos juros. É uma relação muito importante nas atividades comerciais, mercantis, de negócios em geral. A regra 5, que vamos estruturar assim, ela será usada para cálculo dos juros. Os juros da aplicação do capital quando uma taxa e o tempo estão pré-definidos. A regra 6, por seu turno, vai ser usada para calcular o principal que
uma taxa de tempo dados rende um juro pré-determinado. Então, esse capital aplicado a uma certa taxa de juros num tempo conhecido vai render um juro pré-determinado. Então, temos que calcular esse capital. A regra 7 diz o seguinte: ela calcula a taxa que o principal deve ser aplicado num tempo e juros pré-determinados. E, por fim, a taxa 8, ela vai calcular o tempo que esse principal aplicado a uma taxa renderá juros pré-determinados. Então, são assuntos muito importantes e vou procurar desenvolvê-los de tal maneira que possa ser acessível e aprendido por aquelas pessoas que já não estudam há muito tempo, que não têm assim muitos recursos de álgebra. Vou procurar levar o ensino nessa direção. Então, o que é juro? O juro é como se fosse o aluguel do dinheiro que uma pessoa pede emprestado. O dinheiro não é dela, ela vai usar o dinheiro de uma pessoa. Por estar usando, é como se ela pagasse o aluguel desse dinheiro que está sendo emprestado. Esse é o juro. E o tempo? Que vem a ser o tempo nesse contexto? Bom, o tempo são os meses ou os anos que você fica com aquele dinheiro emprestado. Esse é o tempo que vai ser objeto de estudo aqui nessas relações comerciais. Bom, e a taxa? O que vem a ser taxa? A taxa é aquele percento. Quantos por cento? É aquele percento que incide sobre o empréstimo que você vai fazer. Você vai fazer um empréstimo ou vai fazer uma dívida, parcelar uma dívida do cartão de crédito. Então, é aquele percento que você vai pagar em cima daquele dinheiro que você tem ali, do seu salário, do empréstimo, do parcelamento, da transação que você quer fazer. Essa é a taxa. E o principal? O que vem a ser o principal? Bom, o principal é o dinheiro emprestado, ou o dinheiro que você empresta. Aquele dinheiro que o banco empresta e as pessoas, por um determinado tempo, vão usá-lo e pagar juros ao banco ou a uma pessoa. Então, esse dinheiro que se empresta ou pede emprestado é o principal. Então, vamos começar a nossa aula com o cálculo de juros. Esse é um exemplo. Você toma emprestado de uma pessoa R$500. A pessoa cobra uma taxa de juros de 6% ao ano. Quanto você pagará de juros ao final do ano? Então vejam bem, você toma emprestado de uma pessoa aqueles R$500. Pegou. Aí o dinheiro não é seu. Você vai ter que pagar um aluguel por ele. Esse aluguel que você vai pagar vai ser os juros. E a taxa desse juro é 6% ao ano. Então, quanto você vai pagar pelo aluguel desses R$500? Quanto você pagará de juros no final do ano? Então, você vai aplicar aqui, no caso, a regra 5. Temos aqui a nossa relação, que vamos sempre fazer menção a ela. Principal vezes a taxa vezes o tempo é igual aos juros. Nesse caso, então, o tempo que estamos tratando aqui é um ano. Aqueles R$500 são considerados no período de um ano. Você vai ficar com eles em um ano. Então, se você multiplicar o principal, que são aqueles reais, por aquela taxa, que são aqueles 6%, você vai ter os juros. E você já fez esse cálculo na aula 22, na aula passada. Está lá naquelas regrinhas que nós vimos.
Então nós temos que calcular, em outras palavras, como fizemos na aula 22, os 6% de R$500. Então é só pegar esse 6%, né, esse sinalzinho de percento, botar em número decimal, essa preposição de é substituída, é sinônimo pelo sinal de vezes, e fazer a conta, só isso. Então 0,6, que é a taxa em número decimal vezes 500, é igual a 30. Já sabemos fazer essa conta, vou passar por cima. Quem tiver dúvida, quem tiver acima, faz as revisões. Porque às vezes você pode querer fazer um concurso e em concurso tem que fazer na mão. Nessa aula eu vou considerar que já se pode fazer os cálculos com máquina de calcular. Mas quem quer se preparar para concurso, para vestibular, procure fazer tudo na mão. Tudo é possível ser feito na mão. Bom, então a resposta aqui é R$30. São os juros que você paga por ter aqueles R$500 durante um ano, a taxa de 6%. E se fossem 2 anos? 2 anos você pegava esses 30 e multiplicava por 2. Se fosse 3 anos, multiplicava por 3. E assim por diante. Aquele empréstimo que você fez, um empréstimo, R$500, somado aos juros, essa variável, empréstimo somado aos juros, empréstimo mais juros, ela recebe um apelido, um nome de montante. Então no meu caso, o montante é 530, correto? Os 500 que foi o principal, mais os 30 que foram os juros. O montante é 530. É também um termo técnico usado que você pode ver em livros ou em alguma questão de concurso. Vamos agora ver o cálculo do tempo. Para achar o tempo, quando o principal, juros e a taxa são dados, multiplique o principal pela taxa de juros. Isso dará os juros de um ano. Então, divida o juro total pelo juro de um ano. Nós já fizemos isso no exercício anterior, mas assim escrito fica um pouco nebuloso. Vamos resolver um exemplo para ficar mais claro. Nesse exemplo, sempre temos em mente, essa relação entre todas essas variáveis. Principal vezes taxa vezes tempo igual aos juros. Então, o tempo que queremos achar? Então, inicialmente, fazendo o tempo igual a um ano, nós já teremos uma variável aí que é os juros de um ano, que vai ser o principal, que é conhecido, e a taxa, que é conhecida. Então, já temos o juro de um ano. E com o juro desse de um ano, nós vamos calcular daquele juro total quantos juros de um ano, se fossem somados um a um, somando sempre, iriam dar aquele total, aquele juro total. É isso que vamos fazer. Em outras palavras, né? Então, em que tempo os R$275 darão um ganho de 55 a uma taxa de 6%? Esse é o exemplo. Queremos saber em que tempo R$275 vão permitir um ganho a uma taxa de 6%. Ora, esse R$275 é o principal. E esse ganho que vai ser obtido através desse principal, aplicado a uma taxa de 6%, esse ganho é o juro total, R$55. E a taxa é dada, 6%. A taxa que esses R$55 surgiram em cima daquele principal de R$275. Então, vem a solução. Se o tempo fosse um ano, nós queremos saber o tema, vamos imaginar que fosse um ano. Então, principal vezes taxa vezes tempo é igual aos juros.
Se fosse um ano, multiplicando o principal que nós temos aqui, esse 275, vezes a taxa que nós temos aqui, 6%, que nós não usamos 6%, nós usamos 0,06%, nós vamos ter o juro correspondente a um ano. Principal vezes a taxa vezes um ano é o juro de um ano. Vamos continuar no slide seguinte. Bom, então essa taxa, principal vezes a taxa, essa taxa é 0,06. É igual a 6%. Então, R$ 275 vezes essa taxa de 6%, que é 0,06, vezes 1, que é um ano, nos dá esse 16,50. Esses 16,50 são juros de um ano. Ora, se você tem juros de um ano, qual é o tempo? Já pode calcular o tempo. Como vamos calcular o tempo? Vamos dividir o juro total pelo juro de um ano. Em outras palavras, por aquele conceito que nós vimos na aula 22, que é o conceito da soma de várias parcelas, que foi substituído lá pela multiplicação. Se formos somando aqueles vários juros de um ano, vai chegar um ponto que vai dar aquele juro total. Então, o juro total dividido pelo juro de um ano, está aqui. Juro total, R$ 55. Juro de um ano, R$ 16,50. Então, R$ 55 dividido por R$ 16, repara que o real aqui, a unidade monetária real, ela é cancelada. É cancelada. E a nossa unidade aqui é ano, juro de um ano. Então, essa divisão aqui vai sair em anos, porque esse dinheiro aqui vai ser cancelado. Ficará, então, em anos. Então, esse tempo aqui seria 3 anos e mais alguma coisa. Não deu exata a conta. 3,4375. E agora, como é que vai ser feito? Que é isso? Quanto tempo é esse? 3,4375? Bom, isso pode ser, esse número decimal é um número assim, pode ser transformado num número misto, em anos, meses, dias, porque nós sabemos que um ano tem 12 meses e um mês tem 30 dias, assim, mês comercial. Então nós podemos fazer essa transformação. O 3,4375 será igual a 3 anos mais 0,4375 de um ano. Então, o nosso amigo aqui na máquina dele, ou na mão, se quisesse, mas pode fazer na máquina, ele está fazendo essa conta. Então, o 3,4375 são 3 anos mais 0,4375 de um ano. Esse um ano aqui, nós botamos ele em 12 meses. Então, ficaria assim, 0,4375 vezes 12 meses, que é o quanto tem um ano, vai dar 5,25 meses. Ora, mas os 5,25 meses também é um número quebrado aqui. 5,25 será igual a esse inteiro, que são 5 meses inteiros, mais 0,25 de um mês. Esse D é como se fosse o vezes. Ora, um mês tem quantos dias? O mês comercial tem 30 dias. Então, o 5,25 será igual a 5 meses mais 0,25 vezes 30 dias. 0,25 vezes 30 dias dá 7 dias. Pronto, aí está a resposta. O tempo que queríamos calcular são 3 anos, 5 meses e 7 dias. Tranquilo, né, senhores? Tranquilo. Isso aí depois você repete, vem com calma, que vamos no futuro ver muitos exercícios sobre números mistos, grau, minuto, segundo, hora, minuto, segundo e outros números mistos. Procure resolver esse exemplo 2 sozinho, sem olhar o slide. Depois, compare o resultado. Se tiver dúvida, reveja onde usou e faça
a revisão anterior se for necessário. O importante é você ficar com segurança. Vamos agora calcular o principal. Para calcular o principal, você precisa saber o tempo, os juros e a taxa de juro. Esse é o nosso objetivo. É o goal, nosso objetivo. A nossa relaçãozinha, que está aqui, é principal vezes a taxa vezes o tempo é igual aos juros. Então, para calcular o principal, essa relação tem 4 variáveis. Sempre para calcular uma delas, tem que saber as outras 3. Então, agora queremos o principal. Então, vamos ter que saber a taxa, o tempo e os juros. Então, vamos lá. Os juros para 3 anos na taxa de 5% ao ano são R$ 52,50. Qual é o principal? Qual é aquele dinheiro que você vai emprestar ou pedir emprestado por um período de 3 anos a uma taxa de 5% ao ano, que lá no final daqueles 3 anos houve um juro, apareceu um juro de R$ 52,50 que você teve que pagar ou receber, se você emprestou o dinheiro. Então, os dados são esses. O tempo são 3 anos, a taxa são 5%, que sempre nós transformamos esse símbolo em número decimal, é 5 sobre 100, dividir por 100 é andar com a casa, andar com a vírgula 2 casas para a esquerda, já vimos isso. E os juros são R$ 52,50 para 3 anos, para esse período de tempo. Temos aqui a nossa expressão e a regra 6 nos diz o seguinte: ache os juros para 1 ano, dividindo o juro total pelo número de anos. Então, isso aqui é o juro total, 52 para 3 anos. Se nós dividirmos esse juro total, 52,50 por 3 anos, vamos ter o valor do dinheiro aqui correspondente a 1 ano. É isso que a regrinha está falando aqui. É intuitivo. Então, o juro total, dividido pelo número de anos, está aqui 52,50 por 3 anos, dá R$ 17,50. Isso é os juros para 1 ano. Depois vem a segunda parte da regra. Divida o quociente, que é aquele 17,50, pela taxa de juros dada. A taxa de juros dada é aquela 0,05, né? É o 5%. Então, 17,50 dividido pelo 0,05 nos dá R$ 350. Está aí, então, o que nós queríamos. O principal é R$ 350. Esses 300, se vocês quisessem fazer a prova real, era R$ 350, uma taxa de 5% ao ano, em 3 anos, e achar aquele juro ali, R$ 52,50. Vamos calcular agora a taxa. Achar a taxa de juros quando o principal, o tempo e os juros são dados, sempre assim. Conhece uma, quer calcular uma e tem que saber as outras 3. Então vamos usar a regra 7. Ache os juros para um dia, já sabemos, dividindo o juro total pelo número de anos. O juro de 1 ano, desculpem. Já fizemos essa conta ainda há pouquinho. E depois, dividir esse quociente pelo principal, vai nos dar a taxa. Bom, então está aqui um exercício. Os juros de um empréstimo de R$ 1.120 para 3 anos e meio é R$ 156,80. Calcule a taxa de juros. Então vamos à solução. A nossa relaçãozinha é essa. Principal vezes taxa vezes tempo vezes juros. Queremos calcular a taxa. Queremos calcular essa taxa aqui. Então temos que saber o principal, o tempo e os juros. Sempre assim. Tem que saber 3 para calcular o quarto. Os dados então são o principal, que é o que se pediu emprestado, R$ 1.120,
Aqui está o tempo, 3 anos e meio, e o juro lá que esse empréstimo rendeu, o capital rendeu 156,80. Então, o juro de 1 ano vai ser aquele juro total correspondente a 3 anos e meio, né? Dividindo o juro correspondente a 3 anos e meio por 3 anos e meio, vai dar o juro de 1 ano, 44,80. E a parte B da regra, tendo o juro de 1 ano dividido pelo principal, quer dizer, tendo o juro de 1 ano dividido pelo principal, vai ter então esse quarto elemento que é a taxa. Vai nos dar 44.120, 0,04, que é 4%. A resposta, então, é que a taxa é 4%. Bom, senhores, terminamos. E se vocês gostaram, alistem-se aqui, inscrevam-se no canal, recomendem essas aulas para outras pessoas que vocês acharem que será útil. Eu estou procurando fazer o melhor de mim para que vocês possam ter uma boa base. Então, muito obrigado por terem assistido a essa aula e lembre-se do seguinte: quem estuda e pratica chega em primeiro lugar. Então, até a vista, pessoal!